Olá, nós estamos no Novembro Azul. É um mês dedicado ao câncer de próstata, a chamar atenção para esse problema e para outros problemas de saúde que afetam os homens. Nós, homens, somos muito relaxados em relação à nossa própria saúde. Muita gente chama os exames que se faz, que devem ser feitos para diagnóstico precoce do câncer de próstata de prevenção. Não são. O PSA, o toque retal, a ressonância magnética, como nós vamos ver, são métodos que nós usamos para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas nós, infelizmente, não temos um método que impeça que aquela pessoa venha a ter esse tipo de tumor. Na verdade, nós tentamos o diagnóstico precoce, por quê? Porque esses tumores são altamente curáveis quando se encontram na fase inicial de desenvolvimento. E podem se tornar doenças muito graves quando o tumor sai da próstata e aparecem as metástases que tornam a doença praticamente incurável, embora tratável, e muitos desses pacientes com doença avançada, consigam viver muitos anos ainda e com uma qualidade de vida muito boa. Então essa é a discussão que nós vamos ter hoje. Vamos falar também dos avanços que nós tivemos nessa área. Eu peguei na oncologia, no começo, os tumores de próstata, pouquíssimos cirurgiões tinham experiência com o tratamento. E as cirurgias eram agressivas e deixavam sequelas que deram má fama a elas no futuro, nos dias atuais ainda até. Nós vamos falar sobre os novos métodos de tratamento, os avanços que a cirurgia no tratamento do câncer de próstata apresentou ou vem apresentando nos últimos anos. Para isso, nós trouxemos um oncologista, que é o Dr. Diogo Rosa, e trouxemos um urologista que é especializado em cirurgia robótica do tratamento do câncer de próstata e de outros tumores urológicos, que é o Dr. Rafael Coelho. O Dr. Diogo trabalha na Rede Américas e o Dr. Rafael é urologista do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Esse bate-papo de hoje tem o apoio da Rede Américas. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Rafael. Diogo, vamos começar por você, que é clínico. Fala um pouquinho sobre os tumores urológicos de um modo geral, né? E por que o câncer de próstata tem esse destaque especial. Obrigado, Dr. Drauzio. Obrigado por estar aqui. Rafael também, prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala em câncer urológico, a gente está falando basicamente de câncer da próstata, do rim, da bexiga e do testículo, principalmente. Né? E o câncer da próstata recebe muita atenção porque, se você tirar os cânceres de pele no melanoma, são os mais importantes no homem. Como você bem falou, o homem não tem a tradição de ir ao médico. Né? O médico, a mulher, quando ela entra na puberdade, ela normalmente já vai ao ginecologista e começa a ser acompanhado por algum médico. O homem não vai nem ao dentista. Então, essa dinâmica de ser acompanhado muitas vezes começa, e aí por isso a importância da campanha Novembro Azul, começa quando ele tem que ter uma atenção, e aí muitas vezes é por conta da atenção da saúde, principalmente da próstata. Né? E quais são os sintomas iniciais do câncer de próstata? Como você bem falou, na maioria das vezes, quando o tumor ainda é curável, ou seja, quando você consegue fazer um tratamento definitivo, você não vai detectar com sintomas. Você pode ter elevação do PSA, você pode ter eventualmente alteração do exame físico, principalmente do toque retal. A gente tem exames hoje em dia, você falou de tecnologias, de exames de imagem muito bons, principalmente a ressonância da próstata, que consegue detectar. E aí, se você consegue ver, precocemente você consegue curar. Eventualmente você pode ter alterações como obstrução urinária, quando a doença está mais avançada, como você falou, pode estar nos ossos e aí pode ter dor óssea, mas o importante é detectar precocemente quando não tem sintomas, porque a perspectiva para o paciente é a melhor possível. E você, quando aparecem os sintomas, em geral, a doença já está avançada, não é? A próstata já cresceu muito, não é? Já cresceu e aí
normalmente é quando o paciente nesse estágio procura urologista e eventualmente procura também um oncologista, e aí ainda é passível de tratamento. E muitas vezes o paciente que tem sintomas, mesmo com a doença mais avançada, graças aos avanços da abordagem cirúrgica, outros tratamentos, é possível que de fato você consiga resolver. Mas aí principalmente, eventualmente pode ter sangramento, pode ter obstrução urinária, mas esse sintoma já para a doença mais avançada, né? O câncer de próstata é muito raro em pessoas jovens, né? E a gente pode dizer, então, que a idade é um fator de risco, é mais comum depois dos 50 anos. Quais são os outros fatores de risco? Isso é interessante porque a gente sabe que tem 3 fatores de risco que são muito importantes. Então, a idade acima de 50 anos, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem acima de 50 anos vá ao urologista para conversar sobre os benefícios da avaliação da detecção do câncer da próstata. Porém, se o paciente tem fatores de risco, principalmente história familiar de câncer da próstata, e está falando principalmente de irmão e de pai, e também ascendência afro-brasileira, esses pacientes deveriam fazer essa investigação com 45 anos. Então, são esses os 3 principais fatores de risco. A idade, que conforme o paciente vai vivendo mais, ela vai aumentando, esse fator de risco se mantém, mas a história familiar e a ascendência afro-brasileira, isso sim, o paciente tem que estar atento. Se eventualmente ele tem uma história familiar, tem uma ascendência, ele precisa começar antes e fazer essa avaliação precocemente com 45 anos. Alguma explicação por que a doença é mais prevalente nos negros? Então, tem algumas questões em relação especificamente à população norte-americana, onde está mais pesquisado. Tem alguns perfis genéticos que podem estar mais associados. A gente sabe que tem algumas mutações que estão associadas à história familiar, e aí principalmente o BRCA, que durante muito tempo foi só associado a câncer de mama. O gene BRCA, mas também está associado a câncer da próstata, também pode estar associado, mas a gente está falando de um percentual pequeno de pacientes, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente ainda detecta de forma eventual ou esporádica o câncer da próstata, né? Rafael, vamos falar um pouquinho do tratamento. Quais são as opções? Você fez o diagnóstico de câncer de próstata. E aí? Esse doente é encaminhado para você? Bom, hoje as opções de tratamento dependem claramente do estadiamento da doença. O que é isso? Quando você faz o diagnóstico, a gente tem que entender qual é a extensão do tumor, se ele é localizado na próstata, se é um tumor muito pequeno, inicial, que eventualmente a gente pode acompanhar, ou se é uma doença já avançada. O tratamento ele varia amplamente de acordo com esse grau de agressividade e extensão do tumor. Então, tumores pequenos e diagnosticados numa fase muito inicial de muito baixa agressividade, hoje a gente sabe que é viável até fazer uma vigilância, um acompanhamento desses pacientes. Sem tratar, né? Sem tratar, porque é um tumor indolente, né? A gente tem um crescimento lento ao longo de muitos anos e talvez ele não chega a ser um problema para esse paciente ao longo da sua vida. Talvez outras comorbidades, outros problemas de saúde sejam mais importantes ao longo do tempo do que o próprio câncer de próstata. E hoje a gente tem diversos métodos para entender esse grau de agressividade, baseado em biópsia, em exames de imagem como a ressonância que a gente comentou, e aí a gente consegue identificar aquele paciente, olha, nesse caso vamos só acompanhar, fazer um segmento ao longo dos anos para tentar identificar se este tumor vai progredir e só tratar quando houver progressão. Tumores mais agressivos vão demandar tratamentos mais agressivos, né, que são tratamentos potencialmente curativos. E aí a gente tem os tratamentos clássicos do tumor localizado, que é a cirurgia ou a radioterapia. Esses tratamentos são tratamentos hoje consagrados, né, com resultados de cura a longo prazo, de aumentar a vida desses pacientes diagnosticados com câncer de próstata, e eles tiveram uma ótima evolução em termos de minimizar efeitos colaterais, né? Como a gente conversou, esses tratamentos, décadas atrás, eram tratamentos mórbidos, né? Eles tinham complicações irreversíveis para os pacientes do ponto de vista de controle urinário, mesmo de perda da função sexual, e hoje essas modalidades de tratamento evoluíram muito, né? Tanto a radioterapia como a cirurgia. A radioterapia hoje com métodos de tentar focar a radioterapia exclusivamente na próstata, né, sem afetar órgãos adjacentes, até fazer a radioterapia em períodos mais curtos, né? Então isso evoluiu muito e os pacientes hoje conseguem ser tratados e curados e retomar sua qualidade de vida, né? A cirurgia também hoje, com o advento da cirurgia robótica e técnicas minimamente invasivas, a gente consegue, como eu falei, ter altíssimos índices de cura na doença localizada, sem afetar a qualidade de vida desse paciente a longo prazo, que é muito importante. Rafael, você tem uma
formação de urologista, não é? E se especializou em cirurgia robótica. As pessoas ficam um pouco confusas quando você fala o tipo de cirurgia, porque tem a cirurgia clássica, né, que a gente chama de a céu aberto, que você abre a cavidade e entra e chega até a próstata, né? Você tem a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Explica o que é cada uma delas. Tá, então a cirurgia tradicional de próstata é essa cirurgia com uma incisão, que a gente faz a cirurgia basicamente a olho nu, com instrumentos tradicionais, tesoura, pinça, é a cirurgia tradicional que todo mundo conhece. A laparoscopia foi uma evolução dessa cirurgia para um método minimamente invasivo, que ela é feita com pequenas incisões. Tornou a cirurgia menos invasiva, com menos sangramento, menos dor no pós-operatório, mas é uma cirurgia mais difícil tecnicamente, porque a gente tem uma imagem bidimensional no monitor e a gente controla pinças que são pinças rígidas, né? Não são articuladas, são pinças que não reproduzem o que eu faço com a minha mão. Então era uma cirurgia tecnicamente mais difícil, e a gente não conseguia preservar tão bem as estruturas ao redor da próstata, porque o segredo dessa cirurgia é tirar só o que precisa ser tirado, é tirar a próstata e o tumor e preservar a inervação, a musculatura que tem em volta. E aí a cirurgia robótica foi uma evolução da laparoscopia. É uma cirurgia por pequenas incisões, mas agora o cirurgião ele tem uma imagem que é tridimensional, magnificada, você fica sentado num console, né? Então fica numa posição ergonômica, e controlo braços robóticos que têm pinças pequenas, miniaturizadas e reproduzem exatamente o que eu faço com a minha mão. Você encontrou pera, está olhando para a tela da televisão. Para esse console com uma visão tridimensional, magnificada, eu controlo pinças que filtram o tremor do movimento e reproduzem com 7 graus de liberdade o que eu faço com a minha mão. Então agora eu não estou mais falando de uma pinça rígida, eu estou falando de uma pinça que ela reproduz exatamente de uma maneira miniaturizada e precisa aquilo que eu faço. Então isso é uma ferramenta fantástica para diversos tipos de cirurgia, mas na próstata ela encontrou realmente um grande benefício, porque a gente conseguiu demonstrar hoje que esse tipo de cirurgia diminui, quando feita por cirurgiões experientes, o risco dessas tão temidas complicações como incontinência urinária e disfunção erétil. Então foi uma grande evolução e a cirurgia de próstata é uma das que é mais feitas hoje por essa via robótica, né, assistida por robô. Mas o resultado final de todas elas é a retirada do tumor, retirada definitiva do tumor, né? Então, todas elas têm o mesmo objetivo, a remoção da próstata, e com chances de cura que são similares entre todos esses métodos. O que se discute é como fazer isso de maneira pouco agressiva para o paciente, para que ele retorne mais rápido às suas atividades, e como tentar minimizar as complicações. Então sempre houve essa discussão, será que realmente essa cirurgia diminui os riscos de efeitos colaterais quando feita por alguém experiente, né? Porque ela é uma ferramenta como outra qualquer que tem que saber, o cirurgião tem que ter a sua curva de aprendizado e saber utilizar esse método. E a gente fez um estudo interessante, o maior estudo dessa linha na Universidade de São Paulo, comparando os dois métodos, né? A cirurgia aberta com a cirurgia robótica, um estudo com alto nível de evidência, que a gente sorteia os pacientes para fazer as duas técnicas, e a gente mostrou 15% menos incontinência urinária com a cirurgia robótica versus aberta e 25% menos risco de disfunção erétil. Então agora a gente tem dados científicos mostrando que realmente essa cirurgia tem o potencial de reduzir complicações e minimizar o impacto na qualidade de vida desses pacientes. Fala um pouquinho das complicações possíveis com qualquer tipo de técnica. Então, complicações, algumas são complicações de qualquer procedimento, como sangramento, infecção, ou até risco de trombose, embolia, que são complicações cirúrgicas comuns, né? Isso também raras, né? Raras e comuns, eu digo, a todo tipo de procedimento, a qualquer método. E a cirurgia minimamente invasiva reduz isso, né? Então é uma cirurgia que o paciente volta a andar mais rápido, volta às suas atividades habituais mais rápido, então ele tem um menor risco dessas complicações, como trombose de pós-operatório, ou mesmo dor e sangramento. Agora, no campo da cirurgia de próstata é isso, esses pacientes têm o risco de ficar com incontinência urinária, que é ficar vazando urina no pós-operatório, ou não conseguir recuperar a função sexual, a ereção no pós-operatório. Esses são dois grandes temores que a gente tem relacionados à cirurgia de próstata. E como eu falei, como essas técnicas menos invasivas e a preservação dessas estruturas, dos nervos ao redor da próstata e da musculatura que controla a urina, né,
Hoje a gente consegue não só minimizar esses riscos, mas recuperar mais rápido. Esses pacientes retomam o controle urinário ou mesmo a sua função sexual num período mais curto no pós-operatório, com esse tipo de cirurgia minimamente invasiva quando feita por cirurgiões experientes, né? Aí você recebe um paciente que acabou de receber, de ter o diagnóstico feito, e você olha e fala, não, posso fazer cirurgia robótica. Todos os casos? Em todos os casos a gente pode indicar ou há casos específicos? Não, todo paciente que tem indicação de um tratamento cirúrgico para câncer de próstata pode ser feito pela via robô assistido. Como a gente conversou, tem que selecionar bem os pacientes que são candidatos a uma cirurgia, né? Hoje nem todo paciente com câncer de próstata precisa ser operado. Ele pode fazer acompanhamento, vigilância ou eventualmente radioterapia. Mas aquele paciente que é candidato a um tratamento cirúrgico, são basicamente pacientes com tumor com um nível maior de agressividade na próstata, uma expectativa de vida muito longa, são esses que se beneficiam desse tipo de tratamento, todos eles podem ser tratados pela via assistida por robô, por essa cirurgia minimamente invasiva. No diagnóstico precoce, tradicionalmente você faz o PSA, que é uma proteína que a próstata libera na circulação, e o toque retal. Isso mudou um pouco agora, não? O PSA continua sendo uma ferramenta muito interessante. Eu sempre falo para os pacientes que o PSA, o antígeno específico da próstata, ele é uma ferramenta única porque só a célula prostática produz, seja do câncer, seja da célula benigna, e você não tem nenhuma outra célula semelhante que produza. Não tem um antígeno específico da mama, um antígeno específico do pulmão, ou seja, só o PSA. Então, é uma ferramenta muito boa, muito acessível e barata, mas que a gente tem que usar como uma ferramenta de uma maneira adequada. Por exemplo, às vezes o paciente vem com um PSA elevado, preocupado que tem câncer de próstata. E, na verdade, pode ser uma prostatite, pode ser uma relação sexual recente, pode ser porque ele andou de bicicleta. Então, tem várias coisas que podem fazer com que o PSA suba. Por isso é importante que ele faça avaliação com um profissional especialista. O toque retal, ele continua sendo uma ferramenta interessante na realidade do Brasil por conta de ser um exame físico e ser uma ferramenta muito fácil, muito acessível. Porém, quando a gente lança a mão de diagnóstico, a gente está falando principalmente da ressonância. Qual é a vantagem da ressonância, principalmente a multiparamétrica? Você consegue ver bem a próstata, consegue identificar lesões e fazer biópsias direcionadas. Que tipo de biópsia é essa? A biópsia guiada por ressonância, com uma fusão de imagem do ultrassom. Eu já tive pacientes que fizeram 3 biópsias e uma RTU de próstata, o PSA subindo ao longo de 5 anos, e ele nunca identificava. Então, eventualmente, o PSA dele chegou a 3.000. 3.000? 3.000. E o urologista disse que não conseguia identificar a razão. Eu nunca vi um PSA tão alto assim. E aí ele fez uma ressonância, ele tinha um tumor anterior, e ele fez uma biópsia direcionada, e aí ele veio já para o oncologista já com uma doença metastática. Provavelmente, se ele tivesse feito um exame específico e uma biópsia direcionada lá atrás, quando o PSA dele começou a subir e ainda estava em 10, provavelmente ele teria conseguido resolver o problema precocemente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma limitação de acesso, ou seja, a ressonância ainda não está disponível no SUS, a biópsia guiada por fusão, até mesmo na saúde privada, ainda não está disponível. Porém, é um processo, a gente vai ganhando tecnologia, vai aprendendo, né? Então, o médico brasileiro é interessante, né? Porque o Rafael está na vanguarda aí da cirurgia robótica urológica. O médico brasileiro vai aprender a fazer cirurgia robótica com o americano, vai aprender a fazer ressonância com o inglês, eventualmente imagem molecular com o italiano e com o australiano, e a gente integra isso e, eventualmente, aos poucos, vai levando isso também para a saúde pública. Né? Vou fazer 2 perguntas para você, Diogo. A primeira é a seguinte: eu tenho o PSA baixinho. Preciso fazer o toque retal? Ou posso repetir o ano que vem? Essa pergunta é muito boa. Atualmente, a recomendação, e aí eu vou seguir a risca a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é que o paciente procure o urologista para que ele possa julgar, de acordo com o paciente, se ele deve ou não fazer o toque retal. Existem protocolos fora do Brasil, principalmente o protocolo escandinavo, que diz o seguinte: um PSA abaixo de 1, teoricamente o risco do paciente ter um câncer de próstata significativo, ou seja, aquele que precisa de cirurgia, de tratamento, a chance é pequena.
Então, eventualmente, se o PSA é muito baixo, talvez o paciente possa ficar só acompanhando, mas isso, novamente, tem que ser discutido com o urologista. Então, como a gente vive numa realidade em que os pacientes muitas vezes não querem ir ao urologista por medo do toque retal, o recomendado é que ele vá ao urologista, converse, e aí, em comum acordo, vai se discutir se tem que fazer o toque, se tem que fazer outro exame de imagem, e aí vai avaliar de acordo com cada caso. O toque retal é um exame desagradável, claro, mas não dói fazer, não é? Você acha que é mais preconceito isso? Certamente é preconceito. Eu diria até que já houve uma resistência maior. Eu acho que com trabalhos de conscientização ao longo do tempo, aos poucos os pacientes vão se conscientizando. É óbvio que eventualmente tem uma brincadeirinha ou outra, os pacientes falam, você já fez, eu não fiz, enfim. Então ele é importante, ele integra o exame físico e certamente ele não deve ser uma barreira para que o homem cuide da saúde dele. Agora a segunda pergunta. Se eu fiz o meu PSA, deu alto. Vamos dizer que tenha dado aí, sei lá, 5, 6. Eu tenho câncer de próstata, é certeza? Não, não é certeza. O paciente tem que ir ao urologista, começar a avaliação do exame físico, inclusive o toque retal, a avaliação do histórico familiar, aqueles fatores de risco que a gente falou. Eventualmente ele vai ser examinado, vai fazer exames de imagem. Muitas vezes o urologista, ao fazer a avaliação, pode descobrir que na verdade o paciente tinha um PSA muito baixo, de repente subiu. Então pode ser uma outra alteração, que não uma alteração tumoral, pode ser uma alteração benigna. Então, mas é importante, teve um PSA alterado, um PSA alto, tem que procurar o médico, tem que procurar o acompanhamento, porque pode de fato ser câncer de próstata. E uma pessoa que diz, eu fiz o PSA, está um pouco alto, mas eu não quero já partir para fazer uma biópsia, uma coisa mais agressiva. E eu tenho acesso a fazer o exame que eu quiser. Quais são os exames que você pediria? Se o paciente tem um PSA alterado, certamente eu pediria uma ressonância da próstata, porque a capacidade que a ressonância tem de detectar um tumor significativo, ela é relevante. É óbvio que não é 100%, mas você pode, eventualmente, precisar fazer uma ressonância e, eventualmente, uma biópsia, mesmo se a ressonância estiver normal. Tem outros exames disponíveis, né? PET scan, PET com PSMA, que são exames que não são para esse cenário. Embora o paciente muitas vezes pergunte para a gente sobre esses exames, tem sua indicação, mas não é para esse momento. Principalmente a ressonância, a biópsia com ou sem a fusão de imagem com a ressonância e a avaliação da sequência do PSA, isso tudo acaba mostrando para a gente se o paciente tem uma doença clinicamente significativa ou não. Quando você recebe um paciente, você tem indicação de cirurgia. Você propõe que ele faça de cara? Você fala, não, vamos fazer cirurgia robótica porque é uma cirurgia menos agressiva? Olha, como a gente tem conversado, né, são várias opções de tratamento hoje a depender do estadiamento, do grau de agressividade do tumor. Então, a primeira discussão, quando você recebe um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, é primeiro ver se ele realizou esses exames, como PET ou ressonância, e entender o grau de agressividade e extensão do tumor e escolher o tratamento mais adequado, que, como a gente conversou, pode variar desde um simples acompanhamento até cirurgia, rádio ou um bloqueio hormonal, que são medicamentos para impedir o crescimento do tumor. Uma vez que você avalia esses fatores de risco, esses exames complementares para entender a indicação do melhor tratamento, a cirurgia pode ser uma boa opção, principalmente naqueles pacientes com doença localizada na próstata, doença significativa, não é aquela doença que vai demorar anos e anos para progredir, num doente que tem uma expectativa de vida longa, porque câncer de próstata não é um tumor de progressão rápida. Se beneficiam mais os pacientes com tumores que são significativos e que uma expectativa de vida de mais de 10 anos, por exemplo. Nesse cenário, a cirurgia é uma boa opção. E aí cabe discutir riscos e benefícios com os pacientes, né? Então, talvez a cirurgia seja o tratamento mais curativo a longo prazo, aquele que vai oferecer o melhor resultado de controle da doença, mas também está relacionado com possíveis efeitos colaterais que nós discutimos aqui, como incontinência urinária, disfunção erética. A gente minimiza muito hoje, mas nunca é zero. Nenhum tratamento é isento de riscos, né? Então essa é uma discussão que você tem que ter, uma discussão que o paciente vai participar dessa decisão de qual é o melhor tratamento para ele, entendendo
aquilo que cada tratamento traz de prós e contras. E essa é uma decisão que a gente toma em conjunto com os pacientes, né? Rafael, você falou a respeito dos outros cânceres urológicos, câncer de bexiga, câncer de rim, etc. A gente põe sempre o câncer de testículo, embora não seja via urinária o testículo, né? Mas a cirurgia robótica está indicada também para outros tipos de cânceres urológicos? Olha, basicamente todo tipo de câncer urológico hoje pode ser tratado pela cirurgia robótica. Então, quando a gente fala em câncer de bexiga, que são cânceres mais avançados, que demandam a cirurgia, às vezes de remoção da própria bexiga, isso pode ser feito por via robótica, minimizando efeitos colaterais, transformando uma cirurgia que no passado era uma cirurgia mórbida, né, uma cirurgia agressiva, hoje é uma cirurgia feita por pequenas incisões. A gente consegue reconstruir a bexiga, fazer uma nova bexiga por pequenas incisões. Então, talvez até mais revolucionário que no tratamento do câncer de próstata, essa cirurgia para câncer de bexiga hoje se tornou uma cirurgia muito menos invasiva do que foi no passado, uma cirurgia que precisava de UTI, internações prolongadas. Hoje a gente não vive mais esse cenário, essa é uma cirurgia realmente pouco invasiva e com uma recuperação muito mais rápida. Câncer de rim também, o câncer de rim quando tem indicação cirúrgica, que é o câncer de rim localizado no rim, a cirurgia robótica também pode ser utilizada com menos morbidade, com menos tempo de recuperação, menos dor no pós-operatório, e até os tumores de testículo, quando eles são metastáticos, né, quando o câncer de testículo ele invade gânglios linfáticos dentro do abdômen, esses gânglios linfáticos podem ser removidos por cirurgia robótica. Então, basicamente, todo tipo de câncer urológico hoje, ele pode se beneficiar do tratamento com cirurgia assistida por robô, que é essa cirurgia minimamente invasiva. E qual é a disponibilidade pelo país afora aí, tanto do equipamento quanto de cirurgiões treinados? Então, a gente está vivendo um momento interessante no crescimento da cirurgia robótica no país. Por quê? É uma cirurgia ainda cara, mas agora a gente tem a implementação de novas plataformas robóticas. A gente ficou por 20 anos com um monopólio de uma única empresa que tornou essa tecnologia cara. Agora a gente tem concorrentes com uma boa tecnologia robótica e que tem um custo mais acessível para a população. Então agora essa tecnologia está se expandindo. A gente tem hoje aproximadamente 150 plataformas robóticas no país instaladas em diferentes regiões. A gente teve recentemente a implementação pela Conitec, né, a comissão que decide os procedimentos que são aprovados no SUS, no Sistema Único de Saúde. Há 2 meses atrás foi aprovada a implementação da cirurgia robótica de próstata. Então agora a gente vai ter, a partir do ano que vem, cirurgia robótica de próstata no Sistema Único de Saúde, mostrando que ela se tornou uma tecnologia com claros benefícios e agora está se tornando mais acessível à população com essa competição e com a diminuição dos custos. E vem de encontro também ao treinamento de cirurgiões. A vantagem da cirurgia robótica é que o treinamento de cirurgiões hoje pode ser feito com simuladores, né? A gente consegue assistir o vídeo das cirurgias e agora a gente está entrando também no campo da telecirurgia ou telementoria. Nós participamos da realização do primeiro procedimento de telecirurgia no país há 2 semanas atrás, em que a gente controla o robô à distância. A gente está num console numa cidade e a plataforma robótica está em outra cidade. Então isso tem um potencial enorme em capacitar e treinar cirurgiões. A gente está dizendo que vai ter agora cirurgia robótica no SUS, em áreas mais remotas que ainda não tem cirurgiões treinados. Hoje eu vou ser capaz de conectar o meu console aqui em São Paulo com um cirurgião que está em Manaus e eu posso via internet ensinar como faz a cirurgia, entrar no momento mais difícil. Então, a potencialidade da telementoria e da teleproctoria, que é ensinar o cirurgião à distância, associado à expansão da plataforma robótica no Sistema Único de Saúde, é o momento que a gente vive hoje. É uma mudança de paradigma que vai beneficiar, em última instância, o paciente. Os pacientes vão ter mais acesso em todo o país e esse é um momento empolgante que a gente vive da cirurgia robótica no Brasil. Essa era a pergunta que eu ia te fazer mesmo, né? Quer dizer, você pôr um doente numa sala de cirurgia em Manaus ou numa cidade pequena do interior do Amazonas e operar o doente daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de uma cidade qualquer. Para o povo isso parece ficção científica, né? Mas é possível mesmo, não é? Se tornou possível há pouco tempo, né? Então as plataformas, por que se tornou possível, né? Esse conceito da telecirurgia existe há décadas.
Mas o que tornou viável? Como eu falei, agora tem plataformas robóticas que permitem a conexão de internet, mas mais do que isso, a internet se tornou barata, confiável, né? Então hoje a gente tem meios de comunicação que não são caros como eram no passado, estáveis e seguros. Então a gente tentou fazer telecirurgia 20 anos atrás, custava muito. A latência, né, que era entre o fazer um movimento aqui, o robô à distância reproduzir, era muito alta. Não era seguro. Só que hoje uma conexão de internet rápida, confiável e segura é barato. Então por isso que a telecirurgia hoje se tornou uma realidade, e mais do que isso, eu acho que mais a telementoria, o ensino à distância, se tornou algo que vai ser revolucionário, na minha opinião, na capacitação de cirurgiões à distância, né? Diogo, vamos falar dos resultados, né? Tumores iniciais, mais avançados um pouco, ou tumores metastáticos. Como é o prognóstico? Qual é o futuro dessas pessoas? Quando a gente fala em doença localizada, dependendo, a gente tem maneiras de estratificar a agressividade da doença. E aquelas doenças localizadas de menor agressividade, a taxa de resolução, a taxa de cura, ela passa de 90%, passa às vezes de 95%, chega a 98%. Quando o paciente é bem operado, bem tratado, para a doença localizada é muito alto. Cura mais do que gripe. Né? Mas, e como você falou, mesmo aqueles pacientes que têm uma doença mais localizada, menos localizada, um pouco mais avançada, esses pacientes que se apresentam com uma doença mais avançada, às vezes localmente avançada na próstata ou até em outros órgãos, hoje a gente tem opções de tratamento que tornam muitas vezes a doença quase que uma doença crônica. Terapias hormonais, terapias-alvo, eventualmente quimioterapia, mas que a gente tem pacientes que estão há 10, 15 anos acompanhando e tratando a doença, medicações que chegaram aqui no Brasil há mais ou menos 10, 5 anos atrás. Então é possível, de fato, ainda você controlar a doença. É óbvio que, do ponto de vista de perspectiva, quando a gente fala, por exemplo, em sobrevida em 5 anos, que a doença localizada, bem tratada, pode chegar a quase 98%, na doença metastática fica em torno de 50% em 5 anos, que é bastante coisa quando a gente fala em câncer metastático, especificamente pelo tipo de resposta que o câncer da próstata tem. Mas, mesmo assim, ainda é uma perspectiva boa quando a gente fala de uma doença avançada. Eu acho que uma coisa que os pacientes não entendem bem, o câncer de próstata tem uma predileção especial pelo esqueleto, né, pelos ossos. E disse, mas eu vou tomar esse hormônio, eu já não tenho mais próstata que eu operei, ou a doença está muito além da próstata. O que as pessoas não têm a noção é que o que está crescendo nos ossos são células da próstata. Então responde como se fossem o que elas realmente são, células prostáticas. Eu falo para os pacientes o seguinte, uma pessoa que nasce no Rio de Janeiro e vai morar em São Paulo, ela continua sendo carioca, ela pode estar instalada em outro lugar, mas ela continua sendo. É a mesma coisa, a célula da próstata ela sai e vai para o osso muitas vezes, mas ela continua sendo uma célula prostática, tanto é que ela eleva o PSA muitas vezes, ela responde ao tratamento como se fosse na próstata ainda. Então, por isso que a gente mantém essa sensibilidade e a linha de tratamento de acordo, principalmente com hormonioterapia, enfim, por ser um tumor extremamente sensível à terapia hormonal. Nós estamos chegando no final. Eu queria que você falasse, Rafael, agora sobre as temíveis complicações da cirurgia. Vou te dizer como era quando eu comecei a trabalhar em oncologia nos anos 70. Primeiro, não havia cirurgiões bem treinados para esse tipo de operação. E depois as complicações eram muito ruins. Por exemplo, na maioria das séries, você tinha incontinência urinária em cerca de 30% dos pacientes. Impotência sexual era mais de 70%. E hoje? Olha, então, como a gente conversou sobre a melhoria técnica, né? Primeiro a cirurgia se tornou pouco invasiva, né? Uma cirurgia de próstata aberta no passado tinha 5, 10% de transfusão de sangue, os pacientes iam para a UTI, ficavam internados uma semana. Essa é uma cirurgia que hoje, em alguns centros, o paciente vai para casa no mesmo dia, opera de manhã, à tarde vai para casa, de tão pouco invasivo que se tornou o procedimento. Houve, sem dúvida, um declínio no risco dessas complicações irreversíveis, incontinência e disfunção erétil.
Vou citar aqui um trabalho, como eu falei, um trabalho que a gente fez na Universidade de São Paulo com o financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O risco de incontinência urinária numa cirurgia robótica ele foi 25% menor do que na cirurgia aberta. Menos de 10% dos pacientes operados hoje no nosso serviço, estamos falando da Universidade de São Paulo, um serviço público de saúde, com a tecnologia robótica disponível. Menos de 10% dos pacientes têm algum grau de incontinência urinária um ano depois de uma cirurgia de próstata. Comparando a função sexual, o risco de disfunção erétil foi 25% menor. Mais de 80% dos pacientes, quando fazem uma retirada da próstata por robô, são capazes de recuperar a função sexual e ter relação depois da cirurgia como eles tinham antes de ser operados. Então, essas taxas históricas que transformaram a cirurgia em algo temível são muito menores hoje com o tipo de cirurgia, com a tecnologia que a gente usa. E é importante esclarecer isso, porque permanece esse mito e os pacientes às vezes fogem do tratamento porque eles têm ainda essa vivência das complicações temíveis do passado. Que o avô teve, né? Exatamente. E da mesma linha com a radioterapia, antes a gente tinha complicações de radioterapia com inflamações crônicas do reto, da bexiga, horrível. Sangramentos. Eu vi muitas incuráveis, dessas. Intratáveis. Hoje isso é raríssimo com técnicas tradicionais. É importante que os pacientes entendam que hoje o diagnóstico do câncer de próstata vem acompanhado de tratamentos adequados, tratamentos com alto índice de cura, mas que também preservam e recuperam a qualidade de vida desses pacientes no pós-operatório, diferente do que a gente via no passado. Vou te fazer uma última pergunta que sai um pouco fora dessa discussão nossa, mas ainda existem casos de perda parcial, eventualmente total, da capacidade de ereção. Qual a experiência com essas próteses penianas que estão cada vez mais populares? Olha, a prótese peniana é a última linha de tratamento para disfunção erétil irreversível. Antes disso tem os medicamentos orais, até medicamentos injetáveis no pênis, e a última linha são as próteses penianas, né? Que hoje são próteses muito boas, são próteses cuja cirurgia, o implante é muito simples, e elas conseguem quase que mimetizar uma ereção normal, principalmente no caso da prótese inflável. É uma prótese que ela é de silicone, você consegue ativar essa prótese, encher ela de soro, né, o líquido na hora da relação. Então o paciente só ativa a prótese quando ele quer ter relação. Ele tem em repouso, o pênis fica do tamanho normal, não tem nenhum incômodo, e quando ele quer ter relação, ele ativa essa prótese, são cilindros que enchem de líquido e mimetizam uma ereção normal. Então, em última instância, se tudo deu errado, as complicações da cirurgia foram irreversíveis, ainda existem métodos para resgatar a função sexual do paciente e, mais uma vez, resgatar a qualidade de vida que ele tinha antes de ser tratado por câncer de próstata. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Rafael, por todos esses esclarecimentos. Como ficou claro nessa nossa conversa, nós evoluímos muito no tratamento do câncer de próstata, que é um tumor muito frequente a partir dos 50 anos e que antes tinha um prognóstico muito ruim, porque os diagnósticos eram feitos tardiamente. O segredo é o diagnóstico precoce, como é nos demais tumores urológicos. Quanto mais avançados, mais cirurgias radicais, mais tratamentos complementares, hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia, etc. Como vocês ouviram o Dr. Diogo dizer, quando se diagnostica precocemente o câncer de próstata e se proporciona o tratamento adequado, nós temos chegamos a ter 98% de cura definitiva. Poucas doenças a gente cura tanto. Enquanto ele falava, eu disse cura mais do que gripe. E é verdade. Então, diagnóstico precoce, tratamento adequado, nós podemos reduzir as taxas de mortalidade por câncer de próstata. Hoje ainda morrem cerca de 17 mil pessoas por ano. Podemos reduzir isso a praticamente zero.